Olá, eu sou a Kellen Cristina e seja muito bem-vindo ao Clube dos Setoristas, um programa do portal Super Esportes e que é transmitido no canal do YouTube do portal Uai. A gente debate esporte, futebol e hoje nós temos um convidado muito especial, um dos cronistas mais importantes de Minas Gerais e do Brasil, uma história viva aqui na nossa frente, Emanuel Carneiro, empresário, ex-presidente da Rádio Itatiaia. Muito bem-vindo, Emanuel. Obrigada, é uma grande honra tê-lo aqui. Obrigado, Kellen. Prazer estar aqui, revendo até antigos companheiros e falar um pouquinho daquilo que faz parte da nossa vida, que é futebol, esse esporte mágico. A gente levanta até 7 horas da manhã para ver a seleção brasileira jogando contra o Japão, até hoje. É isso que move quem gosta de esporte, né? Não importa, tem um jogo acontecendo, tá de olho. Mas tem muita coisa para falar sobre o futebol atual, a época que estamos vivendo, diferente de outras épocas. Muito jogo, excesso de partidas de futebol, mas isso é outra história. Vamos falar, sim. Vamos. Hoje conosco também o Lucas Bretas, que é repórter do Portal Uai, setorista do Atlético. Obrigado, Lucas, por estar aqui. Prazer estar aqui com vocês. Vai ser mais uma vez um espaço muito bom para a gente debater sobre futebol. E o Luiz Henrique Campos, que é repórter também do Super Esportes, acompanha o dia a dia do Cruzeiro. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Kellen. Bom dia a todos. Nós vamos falar do futebol mineiro, também da seleção brasileira. Mas antes, Emanuel, eu queria que você nos contasse como está essa vida depois que deixou as obrigações diárias. Você assiste mais futebol, assiste menos? Mudou seu olhar assim, para as competições? Está mais relaxado? Como que está essa nova fase? Tudo isso. Bom, eu comecei muito novo no rádio, trabalhando com meu irmão, o Januário Carneiro. Tinha 13 anos de idade, trabalhei até os 78, sem feriado, sem Dia das Mães, dos Pais, Dia dos Namorados, aniversário disso, daquilo, porque o futebol é intenso, exige uma cobrança de você estar já no dia seguinte sabendo tudo que estava para acontecer e que aconteceu na véspera. Então, isso para mim foi prazeroso. Eu gostei muito de fazer tudo isso e ir para o Mineirão aos domingos, aquela fase maravilhosa da inauguração do Mineirão, inesquecível. Quem viu, viu, quem não viu, paciência, porque o Mineirão encolheu. Cimento encolhe, né? O Mineirão encolheu. E eu passei por várias etapas na Itatiaia, começando com um plantão esportivo, mas sem falar no rádio, assim. Anotava como é que estava o jogo do Maracanã, Fluminense e Botafogo, gol do Botafogo, e eu passava para o locutor chamava o narrador, e depois eu passei a escrever. Gostava muito de futebol e fui por outras etapas na Itatiaia. Fui operador de som, puxando fio no estádio, fui plantão esportivo, depois fui repórter, apresentador de programa, fui diretor artístico e virei presidente da Itatiaia na morte do meu irmão Januário Carneiro, em 1994. Nós trabalhamos junto 40 anos, ele foi meu professor, meu mestre, era meu padrinho de batismo. 16 anos mais velho do que eu, e como meu pai morreu muito cedo, ele me levou para trabalhar na Itatiaia com ele. Essa é a história, o resumo da história. E nesses anos todos convivi com muita gente boa, com muita gente que me ensinou, me educou na profissão. Não existe faculdade melhor do que uma redação de rádio, jornal ou televisão. Você aprende muito mais. Primeiro que é mais divertido. É mais divertido. Então, foi assim que eu cheguei até a aposentadoria e depois mais alguns anos. E no ano passado, em maio, houve um entendimento e nós vendemos a Rádio Itatiaia e as suas empresas, né? Nós estamos hoje, porque ficou com a família, a Rádio Extra,
que é uma rádio musical, é outra história, Sim. mas eu não saí totalmente do ambiente, não. Uhum. Né? O microfone ainda me causa, assim, uma satisfação muito grande. Mas e aí, você deu uma relaxada em relação aos campeonatos ou continua com aquele prazer de assistir jogos? Eu, assim... Seleciona mais o que vai assistir? Estou mais assim? seletivo. Sabe por quê? Você não consegue, se você for normal, acompanhar futebol da maneira como o futebol está sendo jogado. Uhum. Você pega um domingo, começa... Tem jogo no Campeonato Brasileiro às 11 horas da manhã, tem Campeonato Inglês às 1 da tarde, depois Campeonato Espanhol, depois um jogo do Campeonato Brasileiro 4, depois tem outro jogo 6h30, 7h30, até 9 horas da noite se joga futebol aos domingos e sábados. E segunda-feira à noite também tem futebol. E segunda-feira, dia de... Normalmente era um descanso, né, no futebol, ainda tem jogo. Terça-feira já tem Série B, já vai emendando um no Aí outro. tem a Série B que também virou um campeonato interessante, e fora outros esportes que você acompanha, né? Até tênis você acaba vendo ali, é um esporte que você, de vez em quando você tem a obrigação de ver as grandes decisões, isso sem contar Liga dos Campeões Europeus, tudo isso, né? E hoje o consumidor de futebol, aquele que gosta, ele tem à sua disposição um leque enorme de opções. Ele vê até campeonato chinês, se ele quiser, campeonato russo, campeonato argentino. Então, você tem que dar uma... Senão fica muito igual. Você começa a ver La Bombonera num campeonato francês. Você começa a misturar as coisas. Mas é legal. Houve uma transformação em poucos anos de esporte que eu até considero hoje que é uma overdose. Você tem uma expressão mineira que doce de coco é muito bom, mas enjoa, né? Água demais mata a planta. Tem jogo demais, tem espaço demais para o futebol. Os clubes que negociam os direitos deveriam ser mais duros na negociação, que você, jogando um futebol ao mesmo tempo em que está sendo realizada uma partida ao vivo. No caso da data FIFA, né? Data FIFA e outra coisa, se joga um Atlético e Palmeiras, 40 mil pessoas no estádio, outras milhares estão vendo pela televisão, né, ao vivo, ao mesmo tempo. Isso não acontece muito nos campeonatos europeus. Eles fazem uma seleção, pode isso, pode aquilo, não é todo dia, toda hora, de manhã, de tarde, de noite, futebol. Mas está indo, né? Por enquanto havia a pandemia e o público não podia ir aos estádios, isso era justificável. Agora não, porque o futebol, ele precisa do público presente. Há uma diferença enorme, na minha opinião, entre você estar num estádio assistindo futebol e você estar vendo pela televisão. Você não tem uma visão total do futebol, de marcação, de tática. Sim. Quem gosta um pouco mais, além da bola na rede, gosta de ver um outro ângulo do futebol. Bola para frente. Ô, Emanuel, você está programando ir à Copa do Catar? Como não. Que tá? Não vai querer? Não. Eu fui a poucas ocasiões assistir futebol no exterior, porque eu comandava a Rádio Itatiaia, eu preferia muito ficar na retaguarda, sabe, assim. Mas eu penso que a Copa do Catar, não sei, é mais uma.
essa obrigação do Brasil ganhar, tem 20 anos que não ganha uma Copa do Mundo. Não, são outras equipes também muito boas. Penso até que nesse momento, Kellen, está havendo um exagero em termos de favoritismo da seleção brasileira. Aí o Messi vai lá, faz 5 gols num jogo e amacia um pouco. Já volta esse debate, né? Tira um pouquinho o entusiasmo. Mas há outras boas seleções também que vão competir com o Brasil. O Brasil sempre é candidato, é favorito. O Brasil é muito respeitado, sempre, sempre. E tem hoje uma boa seleção, tem uma seleção candidata. Deixa eu pegar esse gancho aí, que nós tivemos o jogo Brasil e Japão. O Brasil ganhou 1-0 com um gol de pênalti do Neymar. Mais um. E houve a goleada sobre a Coreia do Sul na semana passada, 5-1. Agora o Brasil vai fazer o último jogo antes de ir à Copa em setembro contra a Argentina. Você falou que acha que há tipo um otimismo exagerado, digamos assim, em função desses amistosos ou no cenário geral? Esse jogo com a Argentina, que é sempre um Brasil e Argentina, mas é aquele jogo que não vale nada. Por quê? É o jogo que não foi realizado no Brasil. Do Itaquerão, que foi interrompido pela Anvisa. Foi interrompido. Brasil e Argentina se classificaram muito bem, não dependem desses pontos. Nada acrescenta, a não ser a estatística de jogos Brasil e Argentina. Eu não sei se os dois técnicos, até assim, muito previdentes, não vão colocar os times principais, para que isso não vire uma guerra, Brasil e Argentina. Vão ficar na expectativa de que eles vão fazer apenas um amistoso, que não vai decidir muita coisa, titularidade na seleção, que vai representar muita coisa, mas é sempre um Brasil e Argentina. Sim, vamos aguardar este jogo de setembro. Agora vamos entrar na parte do nosso futebol brasileiro. A gente teve aí a rodada de fim de semana, começamos com o jogo do Cruzeiro na sexta-feira, ganhou do Operário, o Cruzeiro lidera a Série B com uma certa folga, 25 pontos, tem o Bahia em segundo com 19, o Sport em terceiro com 18, embolado ali o Vasco também com 18 em quarto e o Grêmio com 14 em quinto lugar. Nas últimas posições estão o Criciúma, o Vila Nova, a Ponte Preta e o Guarani. Emanuel, vou começar por você. Você acha que esse cenário já é mais ou menos o que vai se desenvolver na Série B com essas equipes? Cruzeiro, Bahia, Sport, Vasco e Grêmio, lutando ali pelas 4 primeiras colocações e o título? Começando pelo Cruzeiro, que jogou na sexta. Isso. Nós temos apenas, Kellen, 10 rodadas na Série B. São 38 rodadas. Turno e retorno. Jogo aqui, jogo lá. Isso seria, assim, uma amostra grátis. Alguma coisa que está mostrando quem são aqueles candidatos. Os times que vão brigar pelas primeiras posições. O Grêmio, eu vi um Grêmio e Vasco no fim de semana, um jogo pegado assim, do princípio ao fim. O Grêmio não está numa boa posição nesse momento, mas é candidatíssimo também. Tem força. E o Cruzeiro surpreendeu porque, eu vou te falar com toda sinceridade, eu tenho ainda uma pequena dificuldade em reconhecer jogadores do Cruzeiro, porque foi um entra e sai tão grande, e jogadores que são substituídos e entram em campo, aqueles que o banco pede, mas é uma jornada muito boa até aqui. O time que não tem grandes craques, o Cruzeiro ainda poderia pensar em reforçar alguns jogadores, ainda há tempo, né? A trajetória é muito longa ainda, nós vamos até o fim do ano praticamente com jogos da Série B. Mas o começo é muito animador, como o time está jogando, como o time tem consciência do que fazer com a bola estando
com o Cruzeiro ou com o adversário, o posicionamento. O Cruzeiro deu uma acertada nessa parte que foi péssima nas séries B anteriores. Tá indo bem, mas ainda não dá para comemorar, não dá para festejar nada em termos de subida. O time tem que ficar muito concentrado, muito ativo, para que, em casa principalmente, faça os resultados. E depois busca um empate aqui, uma vitória fora. O campeonato é longo e tem muito candidato forte também para subir. É uma Série B das mais difíceis de todos os tempos. Essa que nós estamos disputando aí em 2022. Sim. Luiz, você que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, o que é que você acha que ainda falta o Pesolano acertar um pouco mais nesse time? Olha, o Pesolano ele tem sofrido ali em alguns jogos com alguns desfalques, né? A maioria, nem sempre por lesão, né? Que são só 3 jogadores que estão no departamento médico do Cruzeiro. O zagueiro Wagner Leonardo, né? O meio João Paulo, o goleiro Gabriel Brazão. Mas o Pesolano tem sofrido principalmente na questão ali da defesa, né? Como ele tem utilizado o sistema ali de 3 zagueiros, até esses dias atrás aí, o trio defensivo do Cruzeiro estava todo amarelado, né? Então estava todo mundo pendurado. Ele ficava naquele medo, né, de perder alguém, porque não tinha ninguém ali na reserva para poder substituir diretamente quem saísse ali. O Eduardo Brock, por exemplo, tem passado ileso aí várias rodadas, já está pendurado há muito tempo. Então acho que o Pesolano fica meio nessa dúvida, né, de como que vai projetar a equipe, mesmo tendo esse desfalque ali na defesa, principalmente na defesa, né, que é o pilar ali desse sistema que o Cruzeiro vem utilizando. No próximo jogo contra o CRB, ele vai ter essa recomposição importante na defesa, né? Isso, porque o Giovani Jesus, que é lateral direito, mas contra o Criciúma, fez a zaga justamente porque o Zé Ivaldo estava fora naquele jogo. Ele vai voltar também pro próximo jogo contra o CRB. O zagueiro Lucas Oliveira também volta, né? Que ele estava cumprindo suspensão agora contra o Operário. Então ele vai ter ali o trio titular, né? Que é o Zé Ivaldo, Brock e Lucas Oliveira. Então ele vai ter essa segurança maior, né? Na hora de escalar a equipe celeste. De todos esses jogadores, o melhor jogador do Cruzeiro é a torcida. A resposta que a torcida do Cruzeiro está dando depois de ter sofrido tanto, de ter sido tão machucada, humilhada nesses anos, é impressionante. Aquele jogo do domingo de manhã, com 60 mil pessoas no Mineirão, é um negócio assim, emocionante. Emocionante. E isso eu penso que está entrando na cabeça dos jogadores, da diretoria, que tem que fazer um pouco mais, né? Você, para subir, para ficar entre os 4, você tem que ser melhor do que os outros 16. E é uma tarefa muito difícil, mas em casa principalmente, e até fora, a gente está vendo torcedor do Cruzeiro acompanhar o time, isso é muito importante. A torcida comprou a ideia do Pesolano, não é, Manuel? Eu acho que, por mais que o torcedor apoiasse os anos anteriores da Série B, este ano está diferente. E aí tem um componente Ronaldo, muito importante, porque a torcida vinha com aquela quebra de confiança com quem estava no comando do clube, e o Pesolano, houve uma conjunção ali muito favorável. Outro dia um amigo me falou que o Ronaldo Fenômeno é um pai ausente. Ele vem de vez em quando. ele aparece de vez em quando, mas está funcionando. Tá dando certo. E, Emanuel, como você bem disse, né, o Cruzeiro divulgou há pouco também que já vendeu mais de 30 mil ingressos, né? E a projeção é de chegar perto dos 50, né? Então, que a torcida está comprando realmente essa ideia. O CRB, Luiz, deu um certo trabalho para o Cruzeiro nas edições anteriores da Série B. O que é que você pode falar pra gente desse jogo de quarta-feira? O CRB tem sido uma pedra no sapato realmente, né, no Cruzeiro. Em 2020-21, o Cruzeiro teve uma derrota pro CRB e 3 empates, né? Então tem ficado esse sentimento de vencer o CRB, né? Principalmente esses times, né? CRB, CSA, o Cruzeiro tem tido... Essas letras são complicadas, né? A gente sempre olha muito assim o confronto com o Vasco, com o Grêmio, com o Sport, e perder pontos para essas outras equipes é que é muito comprometedor numa campanha, né? Sim, com certeza. Mas voltando ao CRB aqui, o CRB ele tem vindo de uma ascensão nos últimos jogos, né?
Ele venceu o Sport fora de casa naquela partida que foi remarcada, foi adiada, né? Remarcada para o outro dia por conta da chuva, né? Então, depois disso, ele teve o clássico com o CSA, foi um empate, um jogo, sinceramente, assim, muito ruim. Deu sono aquele jogo, acompanhei também. Mas o CRB é isso, né? A gente não sabe o que esperar realmente assim do CRB para essa partida, justamente por isso, por esse retrospecto recente, né, contra o Cruzeiro na Série B. E os estádios também da Série B estão descuidados. Muito, né, Emanuel? É claro que você tem um Porto Alegre, você tem o Mineirão, mas vocês devem se lembrar bem de um Cruzeiro e Náutico. Sim. Que aquilo era um pasto, né? Incrível como o Náutico, o grande Náutico de Recife, deixou o estádio dele chegar a essa situação. E outros locais também não ajudam muito a qualidade, mas bola para frente. Os resultados estão chegando e isso é o que interessa no momento. E é um elemento muito importante para o futebol, é essencial. Você principalmente para o estilo de jogo do Cruzeiro, que é esse de posse de bola, troca de passes, então acaba que influencia diretamente na definição ali do Pesolano para a equipe, para tudo mais, né? O desgaste também dos jogadores, né? Tudo isso entra numa conta quando a gente vai analisar o campeonato, né? Não dá para a gente analisar de forma muito rasa, olhando só um ou outro ponto. Você ia acrescentar algo? Não, o piso onde o jogador rola a bola, eu estou vendo uma declaração do Hulk, não sei se justa ou injusta, dizendo que o gramado do Palmeiras, que não é gramado, sintético, é sintético, prejudicou a atuação do time. Eu não vejo muito tanto por aí, não, né? Porque o Atlético já jogou outras vezes lá, já ganhou partidas lá. Mas, e vejo também, daqui a pouco até o Bretas pode falar sobre isso, se a arena do Atlético vai ser sintética ou gramada, né? Porque tem ainda uma dúvida, não está decidido. Fala, Bretas. Qual a notícia que você tem para nos dar, Lucas? Isso é uma indefinição aí, né, por parte ainda da diretoria do Atlético, de quem está por trás da obra, né? Fica a dúvida aí para saber. Hoje em dia, né, existe essa tendência, né, do uso do gramado sintético, porque o jogo corre mais rápido, a bola quica mais ali. Tem que ver, né? Vamos aguardar aí para ver a definição. Sem informação mistura também de sintético com o gramado, assim, tem um negócio assim meio... Parece que o Maracanã fez assim, né? Tem uma coisinha no Maracanã que... O Atlético Paranaense foi o precursor nisso aí, né? Quando veio a Arena da Baixada, a gente estranhou, porque não era muito comum no futebol brasileiro, não era comum de forma alguma. Não, a grama sintética, vamos dizer assim, melhorou muito a qualidade, né? Antes, eu me lembro de alguns primeiros jogos em que se o jogador desse um carrinho, ele ficava todo queimado, vermelho, né? Queimado, a grama sintética queimava o jogador, o goleiro e tudo mais. Parece que isso aí já não existe mais. Ela está quase parecida. Mas quase? Tá quase. Eles usam a estratégia, né, de jogar raspas de coco, né, no gramado, até para... Ele substitui essa borracha, aquela preta, né, a borracha preta por cima ali da grama, para raspas de coco. É uma mistura ali. Você pode ver que quando os jogadores do Palmeiras, lá ou do Atlético no jogo, lá com uniforme branco, dava um carrinho ali, ficava uma mancha ali mais verde, mais marrom. Era justamente por isso. Isso. É uma tecnologia extra aí, né? Falando do campo, eu me lembrei daquele jogo da Copa do Brasil, do Cruzeiro contra o Tum-Tum. Aquele gramado era impraticável. Tem certas situações que eu acho que os próprios clubes tinham de exigir mais qualidade. Não é? O Flamengo, por exemplo, para jogar, não me recordo onde que foi, reformou o gramado do adversário da terceira fase, né, da Copa do Brasil. Acho que gastou R$100 mil para reformar o gramado para jogar apenas um jogo, né? E ficou de presente, né, de certa forma, para a equipe também. Para favorecer a sua própria equipe, né? Claro. Teve que fazer isso. E tinha condição financeira para tal. Vamos então agora tocar a bola para a Série A. Vamos começar pelo América, que teve uma importante vitória sobre o Cuiabá na Independência. 2-1. O América está ali aproximando do G4, chegou a entrar temporariamente no G4, mas a conclusão da rodada tirou a América para o 5º lugar. Emanuel, o que você está achando da campanha do América na Série A deste ano? A campanha é boa, muito parecida até com o que a América conseguiu
no ano passado, de ter chegado até a Copa Libertadores. Eu vejo a diretoria do América, a cúpula do América, fazer um trabalho sensacional, porque é muito difícil com os recursos que chegam para o América. Veja bem, o América estreava na fase de grupo da Copa Libertadores da América, levou 5 mil pessoas pagantes ao Independência. Um momento histórico do clube. Histórico, que o América jamais havia vivido em toda sua gloriosa carreira. E no sábado, contra o Cuiabá, o América levou menos de 3 mil pagantes. É muito difícil fazer futebol profissional assim. É difícil você vender a marca na camisa, vender a placa no estádio, vender ingressos. O América teria que pensar alguma coisa de provocar, porque a renda foi de 60 mil reais, não vai fazer muita diferença, mas levar mais gente, mais calor humano para o jogador sentir, são muitos jogadores vindos de fora, sentir que ele está jogando num time que é cobrado. O torcedor tem que ir até para vaiar, mas tem que ir ao estádio. Isso a torcida americana está devendo ao elenco profissional do América, pelo que o América tem feito de ter ficado na Série A, estar fazendo um trabalho bom para permanecer na Série A, chegar à Copa Libertadores, semifinalista de Copa do Brasil. Muita coisa boa aconteceu ao América nos últimos 2 anos, pelo menos, 2, 3 anos. Mas é um pouco assim, difícil você aceitar o América jogando com Cuiabá num sábado à tarde, tempo bom em Belo Horizonte, e o Independência, que já não é grande, vazio, né? Muito pouco para o América, pelo que o América está merecendo nesse momento. Bom, mas alguém vai perguntar o seguinte: mas a torcida é essa mesmo? Não, não é essa mesmo não. O América já teve em outras ocasiões público muito maior. Eu me lembro de um jogo que o América não ganhou. Que jogo é esse? Foi aquele contra o São Bento? Isso, São subir, Bento. né? O Independência estava cheio. O América ia subir para a primeira divisão. Agora ele está na primeira divisão. Por que a torcida foi para o time subir para a primeira divisão e não vai agora, quando o time está na primeira divisão? É uma injustiça. Sim, e a gente pensar que o América, há alguns anos, estava até fora de todas as divisões nacionais do futebol brasileiro. Todas. Então, assim, era um fundo do poço que talvez muita gente que hoje é torcedor do América e vivencia essa experiência de Libertadores, de segundo ano seguido da Série A, também amargou aquela decepção lá atrás. 2007, coisa de 15 anos atrás. Exatamente. Salto de sem divisão, né, no futebol nacional. Para estar Copa Libertadores. Numa fase de grupos da Libertadores que a gente pode achar que é uma coisa usual, não é. Foi muito difícil a América chegar na fase de Teve grupos. um período que o América teve uma briga com o Ricardo Teixeira, na época presidente da CBF, e o América ficou fora de tudo, só disputava Campeonato Mineiro, ficou fora de tudo. E depois ele foi recuperando posições e tudo mais. Por isso é que é preciso mais gente, mais camisas verdes e brancas e pretas. Você sabe uma coisa? Diga. Ninguém aqui chama o América de tricolor. A gente costuma chamar de alviverde. Alviverde. E eu, na Rádio Itatiaia, recebi um telefonema de um conselheiro do América, dizendo assim, o América é tricolor. Eu falei, mas como? Aí liguei para um diretor do América, o Afonso Celso Raso, e ele falou assim, não, Manuel, o conselho aprovou, porque a cor preta foi camisa do América durante uma época. O América protestou contra o profissionalismo e passou a jogar de preto, verde, não sei o que. É uma história antiga. Mas o América é tricolor, então... Os bons causos os bons causos do futebol. Isso aí. É o tricolor mineiro. Ô Lucas, o Mancini está conseguindo uma consistência para o time do América
E a gente vê que ele é muito exigente, porque o América ganhou do Cuiabá por 2-1. Ele ainda deu bronca no time, porque falou que houve uma falha ali de posicionamento da defesa para o gol do Cuiabá. O que você nos conta aí desses bastidores do jogo do América? É engraçado que muita gente pode olhar para um jogo contra o Cuiabá como um jogo em casa, né? Um jogo teoricamente mais tranquilo no Campeonato Brasileiro, né? E eu acho que o Mancini foi muito feliz a partir do momento em que ele reconhece, ele trata o jogo como extremamente difícil na entrevista coletiva. Ele reconhece, de certa forma, esse nivelamento que existe no Campeonato Brasileiro, né? Tem pelo menos 12, 15 equipes ali que jogam um nível de futebol muito parecido, né? Então, na minha opinião, pelo menos o Mancini é muito feliz na coletiva ao avaliar isso. E ele cobra do time em relação ao gol sofrido, né? Pelo América, que apesar de reconhecer a felicidade no chute do André, né? O André acerta um chute que é raro, né? Da gente ver acontecer no futebol. Lembrando que é o André, ex-Atlético, André Sport, Bebezão, Corinthians. Centroavante, né? Fora da área naquele Fora momento. da área, exatamente. Um chute muito difícil, indefensável. Só que o Mancini cita ali uma distância, né, da linha de defesa. Se não me engano, Conte sai para caçar no lateral e o Éder fica um pouco distante. Há essa indefinição. E ele cita que se a linha tivesse subido ali em conjunto, talvez o André não tivesse o espaço para aquela batida. Ele fala, já vi o lance aqui, quando cheguei no vestiário, vamos trabalhar em cima disso essa semana. E essa exigência explica muito, né, do momento que o América está vivendo, né? Apesar de ter vindo aí de 5 ou 6 partidas, se não me engano, sem vitória antes desse jogo contra o Cuiabá, o América vinha desempenhando bem. Era uma questão de transformar esse bom desempenho em resultado positivo, e isso aconteceu no sábado com méritos, né? Apesar de ter sido um jogo extremamente difícil nas palavras do Mancini, foi uma atuação muito correta do O América. campeonato está no começo, mas o América está na frente do Flamengo, do Fluminense, Exatamente. de outras grandes equipes do futebol. São Paulo, né? O América está ali entre os primeiros. Isso é muito importante. Sim. Tem que ser celebrado. E manter, né, Manuel? Tipo assim, principalmente conseguir uma regularidade que dê pontos suficientes, porque vai haver um momento de instabilidade naturalmente na competição. Então ele já está conseguindo os pontos que podem ser importantes para quando chegar esse momento da instabilidade, ele está ali bem posicionado, né? Não passar muito susto. Acumulando aquela famosa gordurinha, né, de início de campeonato. Acumulando né? a gordurinha abdominal Vai para perder. segurar. A gente tem visto resultados assim, impressionantes. O Flamengo perdeu por Fortaleza, primeira vitória do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, gol nos acréscimos, perdeu pênalti, aconteceu tudo de errado. Tudo de errado que podia acontecer. No Maracanã. O Maracanã lotado, né, torcida em cima. Lotado, né? E o Fortaleza ali foi e ganhou o jogo, é assim. Nós vamos até chegar nesse jogo aí também, mas o Lucas teve um outro fator que eu achei uma situação pitoresca, vamos colocar assim, que foi um lance do Jailson, que ele saiu errado com a bola, a torcida levou um susto ali, por pouco não saiu um gol do Cuiabá, e o Mancini também fez uma revelação ali. Como que foi? 47 minutos do segundo tempo, Jailson resolve driblar na defesa e mata todo americano que estava no estádio do coração, né? Foi um lance absurdo. Ele mesmo, o Jailson já reconhece, pede desculpa ali na hora, a torcida grita o nome dele. O Jailson tá com moral demais no muito América, crédito, né? né? A gente cita aqui, né? Lembra, Cavicchioli no banco, né? O Cavicchioli, talvez a gente pode considerar como um dos ídolos da história recente do América e tá no banco pro Jailson pelo nível de atuação. E a revelação que o Mancini faz na coletiva é que nem precisou dar bronca no Jailson. Ele já chegou no vestiário pedindo desculpa. O Jailson a gente conhece, né, dos bastidores. É um cara muito humilde, uma figura muito querida no elenco do América. E já chegou tendo essa humildade de pedir desculpa ali pelo lance que quase gerou o gol do Cuiabá. E o América conseguiu recompor o time depois de perdas. Perdeu uma zaga inteira. Bauer perdeu o Messias. Ricardo Silva. E tem novidade sobre isso, hein? Ricardo Silva esteve no vestiário do América, tá sem clube desde que deixou e tá com chance de voltar e tá negociando com o Coelho. Perdeu o Ademir, por exemplo. Botou um ponta contra o Cuiabá no segundo tempo. Everaldo, que fez o mesmo papel ali, uma surpresa, né? Isso é competência da diretoria, das pessoas que indicam jogadores, da parte, a comissão técnica do América, né? O time não sentiu tantas ausências. Isso tem ajudado. Muito. O Felipe Azevedo, que até fez gol, depois da partida, ele falou que a meta do América é superar a campanha do ano passado. O ano passado o América surpreendeu e terminou em 8º lugar. Como que você vê? Você acha que é muito ambiciosa essa meta? Não. Superar a campanha do ano passado? Não, por quê? O América já tem 1 ano de experiência na primeira divisão.
já tem um ano de experiência. Já enfrentou Internacional em Porto Alegre, Corinthians em São Paulo, Palmeiras. Isso já não assusta mais o América. O que o Felipe Azevedo, né, que falou. Isso. Não, tem que ter uma meta. Tem que Tem que ter sonhar uma alto mesmo. Quando o América foi rebaixado, eu me encontrei com o Marcos Salum e o América começou a segunda divisão mal, perdendo jogos e tudo. Aí o Salum falou comigo o seguinte, em tom até de brincadeira, falei, Emanuel, quando você cai da primeira para a segunda divisão, você cai catando cavaco. Expressão bem mineira. Sai catando cavaco, assim, até é um susto, é uma queda, né? E o América conseguiu, acertando devagarzinho, com técnico, né? O Mancini foi importante para o América na recuperação, na campanha do time, embora o que ele tenha feito, largando o América e arriscar, na minha opinião, Ir para o Grêmio, né? ir para o Grêmio momento. Ali por dinheiro, para tentar Salvador, aquilo não ficou bem para ele, mas ele voltou e está dando certo. E os americanos relevaram, né? A própria diretoria do América, né, relevou, falou que não ficou mágoa. Mas não, como agora, né? O técnico larga o Vasco da Gama, Zé Ricardo. Zé Ricardo, isso. O Vasco lutando, suando sangue para voltar à primeira divisão. Aqui, ó, chega lá e fala, não vou dirigir o time quarta-feira, não, porque eu vou embora, não sei o quê. Certo? O clube não respeita o técnico, porque o técnico também não respeita o clube. São Sim. dois lados Isso muito mal vividos no futebol brasileiro. O sujeito larga todo um trabalho e fica o clube sem pai nem mãe procurando técnico da noite para o dia para achar alguém para o lugar. E contrata alguém sem um mínimo de critério, mínimo, né? Só para preencher a vaga. Muito difícil isso. Nem difícil. quando estabeleceram o regulamento, que não poderia haver aquela troca de treinador, que só implicaria uma multa, eu não podia contratar outro, eles deram um jeito de falar, não, foi como um acordo, ninguém pediu demissão ou foi demitido. O técnico pediu para sair. Todas as saídas viraram como um acordo e nem isso resolveu. Não é? Agora nós vamos falar de Palmeiras e Atlético, um 0-0 no Allianz Parque. Era um jogo que estava cercado de muita expectativa, todos os olhos voltados ali para o Hulk, para o Rafael Veiga, todo mundo imaginando, né, os dois jogadores que para muita gente são injustiçados pelo Tite, e o placar não saiu do zero. Emanuel, ficou dentro da sua expectativa o jogo? Não, o jogo ficou abaixo, bem abaixo, do que Palmeiras e Atlético podem produzir. Mas tem um desconto. O Atlético tinha desfalques, o Palmeiras tinha muitos desfalques e perdeu um jogador importante logo também no começo da partida. Foi um jogo de muita marcação dos laterais, né? O Rubens anulou o Dudu, Sim. né? Improvisado. Piquerez, ele anulou o Ademir. Jogo de marcação, disso, daquilo, né? O Atlético enfrentou bem a situação de estar jogando no campo adversário, 40 mil pessoas em campo, e foi um bom resultado para o Atlético. O time não jogou bem, algumas peças importantes do Atlético não estiveram bem. O Hulk, mais uma vez, não jogou bem. Dificuldade de marcação, Murilo que marcou isso. O Hulk, jogou muito bem, então méritos também para o marcador, mas é jogo de dois candidatos ao título, não há como, né, tirar, até o Flamengo que não vai muito bem, pode considerar o Flamengo ainda como candidato, porque o Flamengo tem um poder enorme de reação, mas o jogo em si, nota 6,5. Como que você avalia, qual que é a nota do Turco Mohamed? Tranquilo. Ele fez uma aposta
no jogo com o Palmeiras é importante porque ele colocou um ponta no finalzinho do jogo, Savinho, para tentar alguma coisa. Ele não buscou apenas o resultado, né? Então, isso aí acho que ficou de bom tamanho, foi justo o empate. Mas sua nota para o trabalho do Turco no Atlético? 8. Nota 8 não tem esse direito de dar pro técnico. Às vezes ele deu uma invençãozinha aqui ou outra ali, mas, né? Quanto tempo mais nós vamos ficar aqui? Que eu tô querendo ir no banheiro. Pode fazer uma pausinha, Emanuel. Eu vou passar a bola pro Lucas. Vou lá. Vai lá. Lucas, o que você acha que aconteceu para não saírem gols nesse jogo? O próprio Mohamed fala, né, na entrevista coletiva que quem esperava um cenário diferente de um Palmeiras e Atlético, como foi, estava errado, porque os últimos jogos entre Palmeiras e Atlético foram assim, né, foram muito equilibrados, com os sistemas defensivos muito bem, né? Mostra bem o cenário, né, como que tá do futebol brasileiro, que existe esse equilíbrio hoje entre Atlético, Palmeiras e Flamengo. Na minha visão, 3 fatores ajudam a explicar essa falta de gol do Atlético no jogo. Primeiro, que a gente tem muita dificuldade em reconhecer às vezes, né, no futebol brasileiro, que é o mérito da defesa adversária, né? A gente sempre acha que é demérito de quem não marcou. Exatamente, tem uma mania de criticar o setor de ataque por não ter produzido, mas a defesa do Palmeiras esteve, assim como a defesa do Atlético, numa noite, num fim de tarde muito bom. Eu acho que faltou também, né, um termo que os técnicos gostam muito de utilizar hoje em dia, que é a profundidade do lado esquerdo, né? O Atlético sem um ponto esquerdo hoje, né? O Keno se recuperando de lesão agora, voltando aos treinos, o Vargas ainda em fase de transição. O Atlético tem essa escapada do Rubens aí na lateral esquerda como a principal arma, mas faltou um pouco disso, né? Fica aquele jogo ali com o Sacha flutuando por trás do Hulk, o Hulk buscando um pouco mais de jogo no meio campo. O Atlético tentou forçar muito o jogo com o Ademir, que foi anulado pelo Piquerez, como a gente já citou aqui. Também esteve em uma tarde infeliz o Ademir. Faltou um pouco desse jogo pelo lado esquerdo, na minha visão. E aí sim, o terceiro fator, e esse é o que eu dou menos importância dos 3, eu acho que é o desempenho técnico, né, de Ademir e Hulk. Sacha também, que estiveram um pouco abaixo do que estão acostumados a produzir, mas muito mérito, na minha visão, da marcação, que foi muito eficiente do Palmeiras. Luiz, vamos falar então do Palmeiras. O Emanuel até destacou aí a saída do Rafael Veiga logo no início, 14 minutos de jogo. Foi um baque na estrutura do Palmeiras porque o time já estava muito desfalcado, com muitos jogadores em seleções. Aquilo ali prejudicou muito também, né? O jogo pela visão do Palmeiras. Com certeza. O Rafael Veiga, igual você bem disse, né? Aos 14 minutos ele sente uma fisgada na coxa, né? E deixa a partida. Isso muda totalmente o estilo de jogo ali do Palmeiras, né? Que o Abel Ferreira planejou ali para aquela partida específica contra o Atlético. O Rafael Veiga é o cara que arma o jogo, mesmo estando ali mais à frente do que os pontas, né? Mas ele busca a bola com os meio-campistas, né? Arma o jogo, distribui bem o jogo. E é o principal nome do time, né, hoje. Mesmo com o time titular, todos completos, o Rafael Veiga já é uma peça importante. Ainda mais num dia que está tão desfalcado. Com certeza. E isso, a saída dele, né, a entrada do Rafael Navarro, que foi o substituto, não correspondeu às expectativas, né? Porque o Palmeiras, ele ficou sem esse homem, né, de referência em distribuir o jogo. O Rafael Navarro é um centroavante, né, então ele não faz a mesma função do que o Veiga. Então acaba que o Palmeiras fica prejudicado, né, além dos desfalques, com certeza, com essa substituição, né, com essa saída que ninguém imaginava, né, do Veiga. Teve até um lance que o Júnior Alonso errou uma saída de bola e o Navarro foi lançado e na frente do Everson ele perdeu. Talvez eu acho que foi talvez a única grande chance de gol do jogo foi essa do Navarro, não foi? Eu acho que o grande ponto, talvez o ponto alto da atuação do Atlético tenha sido isso, essa evolução do sistema defensivo. A gente só lembra desse lance que foi um lance ocasional, né? Saiu a partir de um erro na saída de bola do Atlético, mas de modo geral, tanto quando teve fôlego para marcar alto, incomodar a saída de bola do Palmeiras, quando precisou abaixar suas linhas, a intensidade caiu e precisou proteger mais a própria área, o Atlético sofreu muito pouco. E esse era um ponto, né, que a torcida vinha cobrando muito. Eu acho que nada melhor do que um jogo desse nível contra o Palmeiras fora para você mostrar evolução defensiva. A gente lembra que o Palmeiras está numa crescente absurda no aspecto ofensivo, né? Terminou a primeira fase da Libertadores, se não me engano, com 25 gols, recorde histórico na competição.
segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, muito bem no Paulista também. Então o Palmeiras vinha incrementando, né, esse repertório ofensivo e o Atlético conseguiu trabalhar muito bem em cima disso. Eu acho que o ponto alto fica por essa evolução. O Nathan Silva até comentou na coletiva agora de manhã que o Turco trabalhou muito ao longo da semana de treinos esses 2 pontos, a saída de bola do Atlético e a marcação, o sistema defensivo. Então acho que esse é o ponto positivo que fica, que o torcedor do Atlético dormiu mais tranquilo ontem. Deixa eu aproveitar esse gancho aí da defesa para a gente atualizar a situação do Godin. Porque o Godin deu uma entrevista falando sobre a possibilidade de ir para o Vélez Sarsfield. O Jorge Nicola, que é colunista do Super Esportes até, nós temos um vídeo que está no ar aí no site Super Esportes, o Nicola falando sobre esse assunto, sobre a possibilidade com a saída do Godin de uma volta do Gemerson. O que é que você pode nos falar, Lucas? A própria Itatiaia antecipou, né, que o Gemerson já está bem encaminhado aí para voltar no mês de julho. Uma negociação que está avançando bem. E tem essa questão, né, da saída do Godin, que parece que está realmente acontecendo, né? Apesar do Atlético ter soltado um esclarecimento a partir da assessoria de imprensa na semana passada, dizendo que não tinha recebido nada oficial e tal, o próprio Godin recebeu uma ligação do Cacique Medina, demonstrando interesse em contar com ele. E, assim, isso é uma questão muito pessoal, né? Mas eu senti um desejo do Godin de sair, assim, do Atlético, de ir jogar no Vélez, porque ele deixou claro, né? Eu quero ter minutos, aqui eu não tô tendo, eu tô pensando, tô sendo egoísta agora, pensando em mim e no Uruguai. Eu quero jogar a Copa do Mundo. Se continuar, né, sem ter minutos no Atlético, pode até ir para a Copa, mas as chances de ser titular, por exemplo, diminuem, né, porque vai chegar sem ritmo e tal. Então, precisa desse volume de jogo agora e talvez o Vélez possa oferecer isso. Hoje, o Godin, na minha visão, é a 5ª opção na zaga do Atlético. Sim, ele até fala, não estou nem pensando em dinheiro. O Nicola traz uma informação que hoje os vencimentos do Godin giram em torno de R$800 mil no Atlético. E essa troca, vamos dizer assim, do Godin pelo Gemerson acabaria gerando uma economia na folha salarial, né, para o Atlético. Emanuel, o que você acha? Pra frente, pode puxar ele. Chegar um pouquinho. Aí, Emanuel, o que você acha dessa possibilidade, dessa troca? Sai Godin, entra Gemerson no grupo atleticano. O Gemerson passou pelo Corinthians. Não foi muito bem, não. Não foi muito bem, não. E tinha uma informação, isso de 2 meses passados, quando o Atlético falou pela primeira vez sobre a possibilidade da volta do Gemerson, que ele, primeiro, estava sem clube. Segundo, é que ele vinha de contusões seguidas. Vinha de contusões. Né? É inexplicável um jogador como o Gemerson estar nesse momento, nessa situação. É preciso analisar. É um bom jogador, deixou aqui sua marca. Surgiu muito bem. É um bom jogador. Com relação ao Godin, eu penso que o Godin, ele chegou para o Atlético com data vencida. Ele não conseguia acompanhar mais os atacantes e, claro, deixou de jogar na Europa, veio jogar aqui e não se firmou no Atlético. Isso é normal no futebol, às vezes um jogador dá certo, outros não. Emanuel. Né? E outra coisa, coincidiu com o Hever, parece que ele criou no Hever assim, uma vontade de mostrar mais serviço, e ele está muito mais importante no Atlético nesse momento, o Hever, do que o Godin. Né? Se avalia a contratação do Godin como um erro por parte do Atlético ou uma contratação que se mostrou como um erro posteriormente? Porque tem uma diferença entre esses 2 pontos. Né? Muita gente fala que foi um erro contratar o Godin já com a idade avançada, vindo de um mau desempenho, ou você acha que foi consequência teve oportunidades, não aproveitou e se mostrou como um erro depois? É o risco que o futebol pede, né? Às vezes você aposta num jogador que não está tão bem e chega e dá certo. E outros que chegam com toda a pompa e não dão certo. O Godin a gente via no Atlético de Madrid e tal, um jogador, alto nível, né? Era um sistema muito defensivo também. E o futebol brasileiro é diferente, é mais corrido, é mais corrido. Ele está apostando aí jogar mais uma Copa do Mundo numa envelhecida seleção do Uruguai, né? Vamos ver o que o Uruguai vai fazer na Copa do Mundo, que parece um time de Masters, né? Deve ser a despedida dessa geração. Cavani, Suárez. E ontem fez um amistoso com os Estados Unidos, ficou 0-0 também, né? Passou de um 0-0. E
Mas é Uruguai também. Né? De repente cria uma alma nova. E tem agora também o Arrascaeta, né? Numa fase boa. Tem outros jogadores aparecendo também na seleção do Uruguai. Vamos ver se o técnico uruguaio vai apostar um pouquinho na renovação. Ou se ele tem assim, compromisso com essa geração antiga de ter classificado para a Copa do Mundo com uma dificuldade muito grande. Foi quase milagrosa a classificação do Uruguai na Copa, né? Tá lá, tá justo. Tá lá. Ô, Lucas, agora para o próximo jogo, Fluminense, quarta-feira. A expectativa maior, eu acho que é em torno do Keno, né? Porque existia essa perspectiva que ele jogasse contra o Palmeiras, houve um certo mistério que o Atlético fez, só em cima da hora. Exatamente, só em cima da hora do jogo. Foi até uma estratégia do Turco, né? Para confundir um pouquinho o Abel. Com toda certeza. E agora contra o Fluminense, você acha que ele escala o Keno? O próprio Turco fala na coletiva que o Keno ainda não está na condição física ideal. Ele fala que espera ter o Keno por alguns minutos contra o Fluminense. Foi o mesmo discurso contra o Palmeiras. Então agora a gente já não sabe se o Keno vai ser relacionado, por exemplo, para jogar contra o Fluminense. Se isso é tática, exatamente. Se o Turco tá criando a dúvida nos treinadores aí. adversários, né? Mas a expectativa é que sim, eu acho que vai ser relacionado sim, que vai ter uns minutos no segundo tempo, porque treinou normalmente na sexta, no sábado, treinando agora de manhã, vai ter outro treino amanhã antes da viagem para o Rio, então acho que deve ser relacionado e ter alguns minutos. Quem deve continuar fora, né? Vargas e Zaratio, porque o Vargas está em período de transição física ainda, está fazendo muita falta, né? São dois jogadores que estão fazendo muita falta para o Atlético, para ajudar também um pouco mais nesse setor criativo que sofreu tanto ontem. Sim. Bom, o Campeonato Brasileiro e a Série A tem o Corinthians, que se beneficiou com aquele 0-0 na Allianz Parque e segurou a liderança ali com 18 pontos. Palmeiras com 16 e Atlético também com 16 pontos, Coritiba com 14. Luiz, quem que perdeu espaço nessa briga e qual que é o saldo dessa última rodada do Brasileiro? Olha, o São Paulo com certeza perdeu espaço porque estava jogando contra o Avaí fora de casa. O São Paulo, mesmo fora de casa, era o favorito, né, para aquela partida. Assim como o Flamengo, né, teve um pênalti perdido pelo Caleri, o principal goleador do São Paulo. Tinha a chance de saltar ali na frente no placar, né, então sair da ressacada, né, com um resultado a favor, que ia colocar o time no G4. Então o São Paulo ele sofreu um empate, né, então saiu ali com um pontinho de fora de casa e não conseguiu, né, esse salto ali para o G4. O América, que durante a rodada também entrou no G4, mas perdeu a posição porque o Coritiba empatou com o Ceará fora de casa, né, então o Coritiba, que é o quarto colocado, né, então foram esses times. O Internacional também, ontem fez uma partida contra o Bragantino, né, fora de casa e ganhou no finalzinho ali, 2 gols nos acréscimos, né. Saiu com 2-0 ali, num jogo que estava amarrado, que parece que não ia sair gol de jeito nenhum. Conseguiu achar esses 2 golzinhos ali no final. Então ficou Internacional, São Paulo e América com os mesmos 14 pontos, né? O mesmo do Coritiba, né? Mas, assim, o saldo de gols do Coritiba um pouco melhor. Por isso que ele está figurando ali no G4. Mas, olha, eu assisti o jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense. O Corinthians não chutou nada pro gol. Líder do Campeonato Brasileiro. O Corinthians levou um sufoco no segundo tempo, não passava do meio-campo e o Cássio fez ótimas defesas. Por isso é que o futebol tem essa magia. O Corinthians é com justiça o líder do Campeonato Brasileiro? Eu penso que não. Eu penso que não. O Corinthians vai atropelando aqui, atropelando ali, vai conseguindo os resultados 1-0 e tá bom, a posição dele é indiscutível, né? Tem 2 pontos à frente dos segundos colocados. Mas não é um time, o Corinthians não é um time confiável. O trabalho do Vitor Pereira está sendo muito questionado, né, pela imprensa paulista. Apesar eu acho que o que ele está se segurando é pelos números, né? E substituições também contestadas, apostando em jogadores de base e tudo. Mas é aquilo que eu falo, que o Corinthians é como o Flamengo, né? Ressuscita com muita facilidade. E nesse momento tá tocando bola e tá ganhando jogos, tá com moral. E quando joga no Itaquera, que é a sua casa,
aí modifica porque a torcida empurra o time e ajuda bastante. E, Emanuel, acho que, se não me engano, foi o Walter Casagrande, né, ex-jogador do Corinthians, também comentarista hoje, foi ele que disse que o Corinthians jogou como um time pequeno no segundo tempo, né, que fez o gol, recuou, ficou ali naquela linha defensiva, e o Atlético Goianiense em cima. O Atlético Goianiense também é uma pedra no sapato do Corinthians, né, toda vez passa muita dificuldade pro Corinthians. Foi até um placar injusto, a vitória do Corinthians foi um placar injusto. Manuel, você comentou que o Corinthians não merece estar na posição que está. Quem merecia ser o líder do Campeonato Brasileiro agora? Pelo futebol apresentado. Fiquei curioso. 2 líderes empatados em pontos, Atlético e Palmeiras. Justo. E o Corinthians um pouquinho... Não, números você não discute muito no contexto. O número está ali, não é para ser desmentido. Eu estou falando sobre a qualidade do futebol do Corinthians, que o Corinthians apresenta. Eu vejo também, né, no caso do Atlético, já que o assunto é o Atlético aí na primeira divisão, que o Atlético tem, como a temporada ainda está apenas na primeira semana de junho, o Atlético ontem, por exemplo, para fazer uma alteração e modificar o panorama de um jogo contra o Palmeiras, o Mohamed não tinha muita opção, ele não tinha... Termina o jogo com 2 alterações. Certo, ele não tinha saídas, o Atlético não podia modificar mais do que modificou ali. Tentou daqui, tentou dali, botou Savinho, botou Otávio, mas para mim, já que se vai sair mesmo o Godinho, o Atlético vai ter uma folguinha na folha, o Atlético precisa de uns 2 jogadores ainda, de alguém. Não sei essa história do Pavon aí, porque... Já está praticamente certo, não é, Lucas? Sim, o Mohamed já confirmou. Já estão chamando de Pavon misterioso. Né? Porque está contratado há não sei quanto tempo e não apareceu ainda. Mas em julho agora. Não, mas é um bom jogador para reforçar. E zaga também, o Atlético precisa de zaga, alguma coisa na zaga que não dependa só dos jogadores que estão atuando. Porque... Uma peça ofensiva e uma na defesa. Você vê essa carência no Atlético, então. Vejo. E o Pavon é um jogador que, mesmo se chegar, não vai jogar a Copa Libertadores, né? Que é uma das principais obsessões do Atlético na temporada, né? Não vai poder. Emanuel, você falou mais cedo aí do Flamengo. O Paulo Souza está tendo uma rejeição muito grande no Flamengo, né? E mais uma vez ele foi alvo ali da torcida, a gente falando da derrota para o Fortaleza. Você acha que o Paulo Souza se segura ainda muito tempo no cargo ali? O Flamengo trocou muito técnico recentemente. Trocou... Tem sempre o fantasma do Jorge Jesus ali rondando, sendo viúva do Jorge Jesus. Que acertou com o Fenerbahçe. Mas o Flamengo tem um elenco muito bom. E há um desasserto de tática, de maneira de jogar, entre o que o Flamengo jogava com o Jorge Jesus e o que o Flamengo joga nesse momento. Então, um time fácil de ser marcado. Previsível, né? Previsível, o Flamengo. E quando entra nessa maré, Maracanã cheio, a torcida cobrando, o técnico já mostra uma intranquilidade, né? Já não está muito senhor de si nas alterações, mas o Flamengo, não sei se nós estamos falando aqui ou se o técnico permanece ainda, mas havia um movimento enorme do Flamengo fazer alguma posição mais radical em termos da comissão técnica. Não sei. Sim, o Paulo Souza, eu acho que ele não teve uma semana de tranquilidade desde que ele chegou. Os resultados não são bons para o Flamengo. O Flamengo merece mais do que isso. E é um clube que, como Corinthians, como Atlético, Cruzeiro, que é muito difícil o dirigente segurar essa pressão quando vem da torcida em relação à troca de treinador, quando os resultados não estão acontecendo. Acontece com o Flamengo nesse momento, né? A fase do Flamengo está muito ruim. O Flamengo entrou no Campeonato Brasileiro como um grande candidato ao título. Pelos nomes. Pelos nomes, pelo time, né?
pelo time. E houve a crise com o goleiro, a briga... Diego Alves. Diego Ainda Alves. acontece nessa briga, né? Ainda tá acontecendo essa briga. Acontecendo, né? O Flamengo não está conseguindo superar. O Hugo contestado, aí fez um bom jogo, as pessoas reconheceram. Paulo um Souza. ambiente muito Não, complicado. e tem uma coisa também que o Flamengo precisa resolver, porque isso está sendo cobrado a todo momento. Esse negócio da tragédia do Ninho do Urubu, um negócio que não acaba, né? Só que não acaba. Já teve inquérito, já teve polícia, já deu explicação para todo lado, e o Flamengo não sai dessa camisa de força. Acima de tudo, eu acho também o Flamengo teria uma obrigação moral com a família daquelas crianças. Exatamente, né, acabar com isso. É uma né? situação assim, que é muito triste. As pessoas perderam os filhos dentro do clube, de uma estrutura do clube. Exatamente. Então os clubes precisam ter mais responsabilidade em relação a isso. As Né? famílias têm serem toda a razão. cobrados Tem. isso. Nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Que pena. Mas ainda não acabamos. Temos uma última sessão aqui, Emanuel, que chama Pinga Fogo. Pinga Fogo. Nesse Pinga Fogo, a gente tem umas perguntas mais curtinhas. É tipo bate-pronto. Então, eu vou te fazer uma pergunta, você responde de bate-pronto. Aí, se quiser dar uma justificativa maior também, não tem problema. Mas é o nosso Pinga Fogo. Nada comprometedor, nada constrangedor, pode ficar tranquilo. Emanuel, se você tivesse que escolher uma pessoa, jogador, técnico ou dirigente, quem é o maior destaque do futebol mineiro até aqui, em 2022? O Hulk é o jogador mais importante, que foi até contestada a sua vinda em alguns momentos, né? O Hulk deu certo. A venda do Cruzeiro para o Ronaldo Fenômeno por 400 milhões. Esse valor você acha que foi justo, foi pouco ou foi muito? Essa transação do Cruzeiro, ela não foi bem informada. Ela foi feita muito, talvez, às pressas, devido até à necessidade do momento. Foi barato. O patrimônio que o Cruzeiro tem, tudo que o Cruzeiro conquistou, né? A marca Cruzeiro... Você vê que um Botafogo, que está numa situação muito pior, o Vasco, né, fizeram transações muito melhores. Mas enquanto estiver dando certo a parte técnica, a torcida não se incomoda para cobrar, mas eu falei aqui, sem fazer crítica ao Ronaldo, mas... é um tipo assim, um pai ausente, ele tá aqui, tá desfilando lá na Espanha, porque o time dele, o Valladolid... Tá pagando promessa agora de bicicleta, tá 500 quilômetros. Tá pagando promessa. Sim, de Valladolid, né? a Santiago de Compostela. Já que a situação na Espanha foi... O Ronaldo precisa acompanhar mais esse dia a dia, esse momento do Cruzeiro. A presença dele é muito importante, ele é um nome muito forte, né? Quando... ele está no Mineirão, que aparece a imagem dele no telão, a torcida fica satisfeita. Né? O Ronaldo, depois que ele saiu do Cruzeiro e ficou famoso, ele deu um abandono, assim, ele não participou da vida do Cruzeiro, não foi um ex-jogador que tinha gratidão, ele teve outros caminhos e foi muito bem sucedido. Agora ele precisa também estar um pouco mais presente, né? Viajar com a delegação num jogo importante fora de Belo Horizonte, aparecer, dar uma entrevista. Como é que está o Cruzeiro nesse momento? Qual é a situação? O Cruzeiro, nesse momento, está fazendo um papel que a torcida sonha de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Não pode passar mais um ano, vai fazer um mal muito grande para o Cruzeiro. Por isso é que toda a atenção possível, eu falei que no início do nosso papo, são apenas 10 rodadas disputadas na Série B. Não dá para soltar foguete antes da hora. Nós já vimos isso 1000 vezes no futebol acontecer, de depois o time entra num processo de cobrança e contusão de jogador, suspensão de jogador. O Cruzeiro tem que ter muita calma nesse momento. Você gostaria de ver o Atlético com um modelo de SAF ou deve permanecer como associação mesmo? Eu penso que o Atlético deveria esperar um pouco mais
para ver o resultado da inauguração do estádio, da venda do shopping, da diminuição do valor da dívida. O Atlético tem empreendedores, pessoas bem-sucedidas na vida particular, que estão no clube, acompanhando o clube e cobrando muito. O Atlético está consciente nesse momento que precisa diminuir o valor da dívida, parar de acrescentar a cada ano mais um bom dinheiro aumentando a dívida. Por isso é que dá para esperar um pouco mais. Pode ser que o SAF seja o caminho, mas vamos esperar o que vai acontecer no Cruzeiro, no Vasco, no Botafogo, nos outros que estão partindo para essa modificação. Talvez seja esse o único caminho possível para o futebol profissional da agora para frente. Arena MRV ou Mineirão? Para o Atlético? Sim. Arena MRV. Né? Eu sempre cobrei que as pessoas que fizeram o desenho do novo Mineirão não tinham muito conhecimento da necessidade do estádio, de como funcionava o Mineirão. O pessoal que fez os projetos desconheceu aqueles que já tocavam o Mineirão há algum tempo, conheciam os problemas do Mineirão. Mineirão não precisava ter ficado fechado tanto tempo. Mineirão eliminou cabines de rádio e televisão. Por que isso? Qual foi a... Porque lá na Suíça é assim, ou na Alemanha é assim, foram copiar coisas que a FIFA impôs e que acabaram não dando certo. Um absurdo para mim é o Mineirão não ter estacionamento suficiente para a ação de futebol. Por que que o Mineirão tinha estacionamento? Foi reduzido pela metade. A população de Belo Horizonte, ela triplicou da época do Mineirão. Passamos de 1 milhão e pouco para 3 milhões e meio. E não tem metrô para o Mineirão, não tem outra saída a não ser ir de carro. Agora, consertar isso, não sei, né? Eu sempre pergunto o seguinte: para que aquela esplanada? É a minha parte mais nostálgica do antigo Mineirão. Para que aquela... Aquele entorno com árvores. Não, era outro clima, né? Aquele entorno do Mineirão E antigo. outra coisa, vou torcer agora para que esse resultado dessa posição de privatizar o Mineirinho, isso dê resultado, porque nós assistimos aí, estou mudando um pouquinho de assunto, que uma decisão Minas e Cruzeiro em Uberlândia com o Mineirinho fechado. Sim. Fechado e abandonado. E houve uma... Está decadente, totalmente decadente. Sim. E houve uma luta, eu me lembro da imprensa ter cobrado Mineirinho o tempo todo e ter chegado a esse ponto. Com certeza. Emanuel, quem ganha o Brasileiro deste ano, a Série A? Se você perguntar para o técnico do Palmeiras, vai ser o Palmeiras, o Flamengo vai ser o Flamengo, o Atlético vai ter o Flamengo. Não, tem muitos candidatos. Eu coloco o Atlético entre os candidatos ao título, né? E tem um saudosismo aí de como o time jogava na época do Cuca, diferente do que joga agora. Nem tanto, mas o Turco tem tido problemas que o Cuca não teve. Né? O Cuca teve sorte em muitos aspectos. Mas esses primeiros colocados aí, acho que eles vão permanecer aí lutando pelo título. E eu coloco o Atlético como também um candidato ao título, como o Palmeiras é candidato ao título, como poderia aparecer até um São Paulo correndo por fora, ou um Flamengo. Futebol não permite... Futurologia. Não, adivinhar, não. Então eu vou te fazer uma segunda pergunta de futurologia. Quem ganha Libertadores? Difícil também, difícil. A Libertadores é uma competição ingrata, porque a partir do momento
e você chega no mata-mata, tudo pode acontecer. Você faz uma partida ruim e não consegue o resultado na volta e acaba sendo eliminado. A eliminação do Atlético pelo Palmeiras na Copa Libertadores passada foi para mim uma grande injustiça. O Atlético não perdeu um jogo e jogou melhor do que o Palmeiras nas duas partidas. Jogou a primeira e jogou a segunda. E num lance que deu um azar, tomou o gol fora de casa. E esse gol fora de casa agora não existe mais na Copa Libertadores. Então o Atlético foi a última vítima do gol sofrido em casa pelo Palmeiras. Muito difícil. O Atlético não jogou bem as primeiras partidas na Copa Libertadores da América. Não foi um time empolgante, sendo candidato. E muita água ainda vai correr aí em termos de Copa Libertadores da América. O Palmeiras tem um time forte, um elenco muito forte. Eu estava vendo o banco do Palmeiras ontem e vendo os desfalques que o Palmeiras tinha por causa de seleção brasileira. O Palmeiras tem lenha para queimar na Copa Libertadores da América. O que talvez o Atlético não tenha tanto nesse momento, porque o turco, a prateleira do turco está menos abastecida do que a do Cuca na Copa Libertadores. Cuca, e do Abel, passado, principalmente. Sim. E até do Flamengo. O Flamengo tem também um elenco muito forte. Sim. Quem que você acha que é o melhor dirigente no futebol mineiro na atualidade? Marcos Salum do América. Hors concurso. E para finalizar, você vê a seleção brasileira campeã no Catar? Ainda não. Essa resposta virá em dezembro. Eu falei antes aqui que a seleção brasileira vem de bons resultados, conseguiu apresentar novidades, caso do Rafinha, caso do Vini Júnior. A seleção brasileira tem 3 ótimos goleiros, pode escolher, né? Não sei até que ponto que o nosso treinador, o Tite, vai continuar apostando em Daniel Alves, por exemplo, né? É a melhor solução, né? De outros jogadores, Thiago Silva, que não foram bem naquele 7-1 e que estão aí na seleção aí circulando até hoje. Gostei de ver o Neymar, principalmente nesse jogo contra o Japão. Ele foi mais atuante, né? Eu penso que o Neymar tinha que dar uma parada qualquer, dar um descanso, como aconteceu com o Pelé em 70, e pensar um pouco em Copa do Mundo, porque ele está repetindo contusões. E essa bobagem de que Neymar está fazendo campanha para superar o Pelé, nem na terceira geração da família do Neymar, ele vai superar o Pelé. É um negócio... Só para completar, ele está com 74 gols na seleção. Tem que ganhar... Você a 3 do Pelé. Aqui, batendo pênalti também, né? Batendo pênalti toda hora. Adversários diferentes. O Pelé tem 3 Copas do Mundo nas costas, 3 títulos, mais uma que ele disputou e não ganhou. As campanhas do Santos, 2 títulos de Copa Libertadores, 2 títulos mundiais. O Pelé é incomparável. Agora, não se tira do Neymar a condição de ser hoje, e continua sendo, o mais importante jogador do futebol brasileiro. É o craque da seleção brasileira. Uhum. Então, se ele puder estar inteiro numa Copa do Mundo, motivado como ele está, vai ser muito bom, sem esquecer o Pelé. É isso aí. Nós vamos encerrando aqui. Eu agradeço ao Lucas, ao Luiz, a quem esteve aí do outro lado. Emanuel, eu te convido a integrar a nossa bancada todas as segundas-feiras, porque é um papo muito gostoso. Você é uma das figuras mais importantes que nós temos
na nossa crônica esportiva. Eu acho que todo mundo aqui cresceu aprendendo um pouco ali sobre futebol, te ouvindo. Sem dúvida. Então foi uma grande honra e te agradeço muito por ter aceitado estar aqui conosco. Eu fiz tudo isso durante muitos anos com todo prazer, procurando ser totalmente imparcial. E fizemos na Itatiaia um trabalho muito grande, talvez em benefício do esporte mineiro. A Itatiaia lutou muito pela construção do Mineirão, pela reformulação de muitas coisas, de um campeonato mineiro que era maluco, né, de fazer umas coisas bem pé no chão. E o futebol continua sendo muito bonito, é a paixão dos brasileiros. Precisamos trocar um pouco a quantidade de futebol pela qualidade do futebol. É uma covardia você continuar botando quarta, domingo, sem ter condição de treinamento, do jogador se recuperar, entrando em campo sem a totalidade da condição física. O calendário continua sendo muito mal trabalhado no futebol brasileiro. Sempre contusão de jogador a todo momento por causa do excesso de jogos. Porque temos que lembrar o seguinte: na Espanha você pega um trem, 2 horas depois você está no campo do adversário. Uhum. No Brasil você tem que fazer 3 conexões para chegar a Fortaleza, ainda mais que a nossa malha aérea está meio baleada. É diferente, nós somos um país continental, né? Você sai de Fortaleza, você vai a Porto Alegre, é diferente, é muito diferente. Por isso é que essa diminuição de jogos, ela precisa ser pensada. A nova diretoria da CBF está recebendo uma herança que foi de outras épocas, e o dirigente de futebol no Brasil quer jogo todo dia. Agora que o público está voltando aos estádios, vamos pensar também em diminuir um pouquinho essa ganância em cima do ingresso de futebol. Estão pagando muito caro pelo futebol, para comparecer ao estádio. A pessoa não vai sozinha, vai lá um filho, vai com a família, vai com a mulher, ou tem 2 filhos, e tem a condução. É um gasto muito grande você gastar isso quarta e domingo. Em benefício do futebol e por justiça, a paixão que o brasileiro tem pelo futebol, pensar um pouquinho mais de como é importante o torcedor estar no estádio. Tirar um pouquinho o pijama, o pay-per-view e estar lá dando calor humano. É muito diferente, é muito melhor, é muito mais bonito, é mais emocionante o futebol no estádio. Mas aqui, obrigado pelo convite, viu? E que a gente tenha um segundo semestre, Copa do Mundo, Copa Libertadores, que os clubes mineiros façam um bom papel daqui para frente. O pior passou, agora vai ser melhor. Um grande abraço para você, Kelly, obrigado. A participação aí do Lucas Bretas, do Luiz Henrique, e obrigado. Nossa, muito feliz de ter recebido o convite, ter visto de novo essa casa aqui da TV Alterosa, do Estado de Minas, da diretoria, do pessoal que trabalha aqui. Né? Que tudo seja melhor para nós, sem Covid, sem outros traumas, que façamos uma boa eleição, pensada, imaginada, que ela tem que ser feita em benefício do povo brasileiro que merece. É isso aí, as portas estão sempre abertas. Grande abraço, muito obrigado mais uma vez. E nós voltamos na segunda-feira que vem com mais um Clube dos Setoristas. Lembrando que este programa vai estar nos principais tocadores de podcast e no canal do Portal UAI no YouTube. Até a próxima.